doutor Alessandro Loyola, um médico, ele detonou a psicologia. E hoje, mais uma vez, eu quero lhe mostrar que psicologia não é ciência, psicologia anticristã, psicologia prejudicial na esmagadora maioria das vezes. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá, gente. Esse aqui é o médico, o doutor Alessandro Loyola. Lembra dele? Ele, eu acho que ficou bem conhecido na época da pandemia. Foi um dos poucos lúcidos. E aquilo que ele falou se cumpriu. Ou melhor, né? Era o diagnóstico correto em relação às picadinhas. Já temos estudos sérios aí mostrando os perigos das picadinhas. E ele está detonando aqui a psicologia. Ele, de maneira resumida, fala aquilo que eu tenho sempre falado com vocês aqui, que a psicologia, ela torna você uma vítima. Vamos assumir uma coisa aqui de uma vez por todas? Os psicólogos e terapeutas falam tanto hoje em dia sobre narcisismo, mas conveniente. O narcisismo é simplesmente amor a si mesmo. Lembra de Narciso, do mito? E isso que é legal na psicologia. Eles pegam algo que, por exemplo, é o orgulho. Se é orgulho, aí é pecado. Mas se é narcisismo, aí já é um transtorno que tem que ser tratado por ele. Se é pecado, Deus que tem que tratar, é na igreja. Mas se é narcisismo, aí mudou o nome, pronto. Aí magicamente se tornou um transtorno. Mas é só orgulho, amor a si mesmo. Conscientemente, eles deixam de mencionar que a psicologia e a psicoterapia são profundamente narcisistas. Como você se sente? Essa é a mensagem principal da esmagadora maioria dos psicólogos e psicoterapeutas. Depois de quase 30 anos praticando medicina e depois de já ter atendido várias dezenas de milhares de homens e mulheres, muitos deles fazendo algum tipo de acompanhamento psicológico, e depois de ter convivido durante mais de 20 anos com psicólogos que trabalhavam em hospitais, postos de saúde, convênios e clínicas particulares, eu vi um número bem significativo desses profissionais fazendo nada além de reforçar os sentimentos do paciente de que ele ou ela, o paciente, era de fato uma vítima. Então vamos lá, isso aqui é um relato. 30 anos ali trabalhando como médico, ele viu um número significativo de psicólogos fazendo nada. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns dados bem concretos em relação ao que ele está falando, para confirmar o que ele está falando aqui. Mas apesar que a experiência dele já é assim um grande testemunho. Vamos continuar. O que nada mais é que uma forma perversa de egocentrismo que promove o narcisismo patológico. No meio da Não concordo com a ideia de narcisismo patológico, da ideia de doença, né? Orgulho não é doença, mas... consulta, o psicólogo lança essa assim: ah, você sente que seus pais não lhe deram atenção suficiente quando você era criança. Em vez de completar dizendo, sim, você certamente não recebeu atenção suficiente dos seus pais quando era criança, mas quer saber de uma coisa? Ninguém acha que recebeu atenção suficiente dos pais quando era criança. Isso é uma parte da vida. E está na hora de você, com 25 anos de idade na cara, agora está na hora de você crescer e virar um adulto. Quantos psicólogos e terapeutas dizem isso para o paciente? Eu sei, talvez você diga, não, mas o meu disse, mas é raro. E vou mostrar para você hoje aqui um exemplo de como que até ele está meio sendo quase que não um psicólogo, porque o normal, ser um bom psicólogo é fazer de você uma vítima. Esse é o bom psicólogo. Porque de vez em quando você encontra um psicólogo aí que fala umas verdades, é bom psicólogo, é tipo por exemplo, o padre Fábio de Mello. Ele não é um padre, ele não está seguindo os dogmas da Igreja Católica. É igual quando você encontra aí um bom psicólogo, aí ele não está seguindo a psicologia. É basicamente isso. Eles não dizem isso porque eles têm medo de perder aquele paciente. E se eles dissessem uma coisa assim, quase certamente eles perderiam aquele paciente. Porque a maioria das pessoas procura o psicólogo ou o terapeuta para ter alguém que valide seu autovitimismo, não para corrigir. Ou seja, é uma simbiose aí, é uma troca. O psicólogo, ele faz de você uma vítima, você também quer ser uma vítima, você paga para que ele diga que você não tem pecado, que a culpa é do seu passado, a culpa é do seu cérebro, a culpa é da serotonina, enfim. Esse desvio de conduta. E essa é a verdade oculta da psicologia e da psicoterapia que ninguém parece ter coragem de falar. Bom, tá aí. Que isso? Que aqui nós fala! Eu falei. Agora vamos ver as crianças. Fui até processado por isso, mas aqui a gente fala. É o que eu mais falo aqui. Esperneando nos comentários. Muito bom, muito bom, muito bom. É interessante, então, para resumir aqui o que ele disse, convenientemente não menciona que a psicologia
é narcisista, fazendo nada além de reforçar os sentimentos de vítima das pessoas. Deixe-me dar algumas evidências bem... Eu poderia dar tantas para vocês, mas eu vou dar uma. Sobre a TCC, que é a Teoria Cognitivo-Comportamental. Fiz até um vídeo aqui, assista esse vídeo. Que é chamada de Essa é baseada na ciência. Meu amigo, o Freud lá atrás, ele também falava que era baseado na ciência. Entendeu? O Jung, todos eles. Aí vem alguém depois começa a mostrar, tá vendo? Isso aqui tem ciência porcaria nenhuma. Mas enfim, a Judith Beck tem um livro sobre TCC, muito respeitada. Nesse livro, ela expõe o tratamento de alguns pacientes. Eu li o livro todo. E é exatamente isso que o doutor acabou de falar aqui. E é o que eu tenho falado aqui há séculos, é o que o doutor Theodore Dalrymple, psiquiatra, diz. A psicologia é uma evasiva admirável. É um instrumento para que as pessoas não assumam responsabilidade por seus erros. E elas ficam se fazendo de vítima para sempre. Nesse livro, sobre a TCC, da Judith Beck, no capítulo 6, ela fala sobre o paciente, que ela até chama de cliente, o Abe. E aí ela diz o seguinte, olha, queremos que ele comece a atribuir parte dos seus problemas ao seu transtorno e não ao seu caráter. Tá vendo? O seu problema não tem a ver com o seu caráter, tem a ver com o seu transtorno. Isso aqui não é uma distorção, não é um psicólogo de esquina, é uma das maiores autoridades. Para não dizer que nós estamos batendo no espantalho, é uma das maiores autoridades, uma das psicologias mais respeitadas e seguidas no mundo hoje. E o que ela fala? Queremos que você, Abe, que é o paciente, você atribua os seus problemas ao seu transtorno, não ao seu caráter. Você não é responsável? É um transtorno. Capítulo 6. A Judith diz o seguinte, não é sua culpa ter pensamento deprimido. Tá vendo como a psicologia, e essa aqui, essa é científica, o tempo todo te redimindo de seus pecados? Boa parte da consulta, você lê o livro, leia, para não dizer que eu estou distorcendo, leia o livro dela, que eu acho que é uma das referências aí mesmo no tema. Quer dizer, o fundador da TCC é o pai dela. E o pai dela fala, olha, tá aqui uma das grandes autoridades no assunto. Boa parte da consulta que ela expõe no livro, ela passa convencendo o cliente de que ele não é responsável pelas suas atitudes, por suas emoções. Leia o livro. No capítulo 11 fica claro, o cliente tem sempre razão. A Judith, ela mostra que ela crê que ela necessita interromper o cliente quando os pensamentos dele são confusos. É isso que ela mostra no livro. Ela crê que é necessário, para ajudá-lo, interrompê-lo. Mas mesmo crendo assim, ela pede desculpa. Ela pede desculpa. Maria, é o nome da cliente, fica irritada com a interrupção. E Judith responde, você está certa. Peraí, que ajuda é essa? Você crê que o outro está errado, você diz, não, você está certa. E fica claro que ela não cria que isso era o certo, mas o cliente tem sempre razão. Outros exemplos, mostrado, por exemplo, no capítulo 3. Se você lê um livro e você não entendeu o livro, não é porque você é burro, é que você não estava concentrado. Tá, né? O autor talvez não escreveu corretamente. Outras pessoas também não entenderam. Ok. Se você não está concentrado, a culpa é sua. Se outros não entenderam, isso não prova que você é inteligente. Pode significar que os outros são burros também. O autor não escreveu corretamente. Isso pode ser verdade, isso é uma possibilidade. Mas a questão aqui é o seguinte, nem passa pela cabeça da psicóloga dizer, meu filho, você é meio lerdinho, hein? Você é meio preguiçoso, por isso que você não entende o livro. Nem passou, ela nem menciona essa possibilidade. Ela só mencionou possibilidades que excluíam a responsabilidade do cliente. Pelo amor de Deus. Um amigo não ligava. Sabe por que um amigo não liga para você? Talvez ele está muito ocupado. Nem passa pela possibilidade de que, será que esse cara não é chato e por isso que o amigo não liga? Não existe essa possibilidade, não existe. No livro não existe. Estou apontando para a Bíblia aqui, para a Bíblia não, para o livro. Olha como que essa ideia do vitimismo, de que você não tem culpa, está muito centrada na ideia do pensamento positivo, da autoestima. Da autoestima, a autoestima. Como eles creem que colocar você como um Deus, como que isso, sem falhas, que você é o melhor, como isso vai ajudar você? É que na realidade a psicologia é ateísta, e o ateísmo ele tem um Deus sim, que é o próprio homem. Então, na psicologia, como ela é ateísta, eles fazem do homem um próprio Deus. John MacArthur resume assim a ideia. Não existe conceito mais importante para os mentores da psicologia moderna do que a autoestima. Segundo o credo da autoestima, não existem pessoas más, apenas pessoas que têm uma autoimagem ruim. Isso é tão verdade, para citar apenas um exemplo da TCC, a Judith diz que a TCC constitui-se em pensar de maneira correta, para então ter pensamentos adaptativos, para daí então ter emoções mais positivas.
E ela diz o seguinte, olha, tudo resume em pensar de maneira positiva sobre si, sobre os outros e sobre o mundo. Mas com base em quê? Mas essa é a ideia. Pense de maneira positiva, autoestima lá no alto e por aí vai. Essa seria a ideia. Se tivermos uma boa imagem, produziremos mais e seremos melhores pessoas. É o que eles creem. É assim que eles creem. Mas olha que coisa. Perguntaram a coreanos e a americanos. Vocês são bons em matemática? Americanos disseram, da autoestima? A América cheia da autoestima? Sim, somos bons. Coreanos disseram, não somos. Mas sabe quem se saiu melhor na prova? Coreanos. Aqueles que tinham uma autoestima baixa. O mundo nunca foi tão podre e nunca teve autoestima tão elevada. Então vamos lá, agora vamos para a segunda parte. Sim, esse negócio de ficar o tempo inteiro achando que você é o máximo é uma desgraça. E a psicologia só reforça isso. Quantas pessoas que vão para o psicólogo, cheio de problema, saem de lá animado, ele sai até animado, claro, porque o psicólogo disse tudo que ele queria ouvir. O falso pastor evangélico é aquele que fala aquilo que você quer ouvir. O psicólogo também é aquele que fala aquilo que você quer ouvir. Agora vamos para a segunda parte. Essa aqui é legal também. Nessa segunda parte, ele respondendo esse vídeo aqui, quer dizer, ele fez esse vídeo, choveu de choradeira, aí ele fez um outro, em que ele pediu o seguinte, me dê resultados. Cadê os resultados da psicologia? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha rápida aqui nesse videozinho dele. De eficácia do trabalho executado é o resultado. Uma enfermeira que cuida de feridas crônicas tem como objetivo criar uma abordagem terapêutica que resulte no fechamento daquele problema. É esperado que ela produza uma excelente taxa de remissão total ou uma redução sustentada significativa daquela situação, com pelo menos 60% dos pacientes atingindo critérios de alta e retorno pleno à funcionalidade em 12 meses. 60%, no mínimo. O ideal seria 100%, ou pelo menos deveria ser. Um ortopedista que cuide de fraturas tem como objetivo criar uma abordagem terapêutica que resulte na resolução daquele problema. É esperado que esse ortopedista produza uma excelente taxa de remissão total ou uma redução sustentada significativa da situação, com pelo menos 60% dos pacientes atingindo critérios de alta e retorno. Enfim, a gente pode debater aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, tá lá todo tipo de médico e a gente precisa pedir para ele resultado do seu tratamento. Deixa eu ver a eficácia do seu tratamento aqui. E ele traça esse número aí de 60% e o ideal seria 100%. Poderíamos debater isso aí, e no período de 12 meses. Tudo isso aqui poderia ser debatido. Mas a questão dos resultados, cadê os resultados? Isso aqui é fundamental. E aí a choradeira de novo, né? Cadê? Eles não apresentam. Em 1979, a revista Time publicou um artigo intitulado Psiquiatria no Divã. E vale também para psicologia. No artigo, eles questionavam se a psiquiatria e a psicologia são tratamentos médicos, porque os seus praticantes não conseguem apresentar resultados científicos verificáveis, como aqueles resultados obtidos por outros médicos. Não tem. Vamos lá, vamos falar. Vai, mostra aqui pra gente, de maneira objetiva, o diagnóstico que você deu e a cura. Cadê? Não tem. Nesse artigo eles citam um psiquiatra famosíssimo, que eu sempre cito aqui, o Thomas Szasz, que dizia que nem existe doença mental. Existem problemas no cérebro, isso existe. Mas tudo isso aí que eles chamam de doença mental não é doença coisa alguma. Coisa alguma. E um outro cientista disse o seguinte, olha, existem poucas doenças cerebrais. O artigo ainda dizia o seguinte, só 1/3 dos pacientes melhoravam. E aí, olha que coisa interessante, ele cita algumas coisas. Algumas pessoas melhoravam na fila de espera, porque simplesmente por buscar ajuda, a pessoa melhora. Então, olha que coisa interessante então. Então, muitas vezes, você pensa que foi a psicologia que melhorou de fato. Mas aquilo ali teve um efeito placebo. Né? Lembra o efeito placebo? Você toma lá um remédio pensando que na realidade é remédio, mas é farinha. Isso tem demais. Então, muitas pessoas que melhoram, como provar que não foi placebo? Simplesmente porque a pessoa está ali, sim, buscando, tentando fazer alguma coisa para resolver o problema e simplesmente por isso ela melhora. Olha que coisa, né? Eles citam algo interessante no artigo. Quem divorciou, por exemplo, depois do choque, essa pessoa iria melhorar de qualquer maneira. Depois de um tempo, ela vai melhorar de qualquer maneira. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Cadê os dados? Eles não têm dados concretos. Se você perguntar para eles, para os psicólogos e psiquiatras, nos dê um objetivo, um dado concreto sobre diagnóstico. Não tem. Um dado concreto para um critério objetivo para fazer diagnóstico. Não tem, é subjetivo. Se não tem um critério objetivo para fazer diagnóstico,
de doença, de transtorno, imagine de cura. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é interessante. Isso aqui, esse videozinho aqui, isso aqui é maravilhoso. Tá vendo isso aqui, ó? Um documentário, né, produzido em 2006 durante a convenção da American Psychiatry Association, intitulado de Psiquiatria sem ciência, sem cura. Olha que coisa, eles estão lá, eles foram entrevistar os psiquiatras e perguntaram para eles, quantos pacientes vocês curaram? Vamos ver. I would say one. How many people have I cured? Well, there are no real cures right now in psychiatry. Idea of any? You asked me about the issue about how many people I've cured. I don't know that any of us are ever completely cured of anything. I have not been able to cure many patients. I have cured none of my patients. Ah, meu Deus do céu! E na psicologia não é diferente não. E tem uma coisa muito interessante ainda. Por exemplo, depressão é uma doença incurável, TDAH é incurável, tudo é incurável. Claro, aí eles têm um paciente eternamente. Eternamente. Tudo é tão subjetivo, é uma coisa assim, sabe, mágica, como disse o Ítalo Marcilli. É mágica para dar diagnóstico, é mágica. Não tem critério objetivo para definir quando alguém está doente, logo como eles poderiam dar um critério objetivo quando essa pessoa está curada. Sendo assim, é melhor dizer que os transtornos não têm cura mesmo, aí a gente tem clientes para o resto da vida. E tem mais. Psiquiatria e psicologia costumam ser maléficas. Dá uma pesquisadinha aí, em hospitais psiquiátricos, aquele lá de Barbacena, mais de 60 mil mortes. Vê se já saiu alguém curado lá, como os próprios psiquiatras aqui confirmaram. Ou, quando você se vitimiza, a pessoa, na psicologia, não é? Você se vitimiza, porque o psicólogo está te ajudando ali a se vitimizar, a pessoa não consegue romper com as atitudes ruins que tem e vive eternamente lambendo ferida. E quanto às drogas recomendadas, o Dr. Daniel Berger mostra em seus livros estudos que afirmam o seguinte: os efeitos negativos dos remédios, das drogas psiquiátricas, não são efeitos colaterais, são os efeitos dessas drogas, que atuam adoecendo seu cérebro. Só um exemplo, vai. Eles mesmos falam, não tem o remédio da depressão, o antidepressivo, ele não cura a depressão. Claro que não, porque a tristeza é algo imaterial. Então como que o remedinho funciona? Que nem a cachaça. Se a tristeza tem a ver com a sua mente, está relacionada lá na sua alma, ela não está na parte física do seu corpo. A tristeza está na sua alma, tem a ver com o seu pensamento. Então a droga vem e embota o seu pensamento, que nem a cachaça fazia. Você não pensa direito, você fica meio sedado. É assim que funciona. Mas como que isso está atuando em você? Agredindo o seu cérebro. É isso que o Dr. Daniel Berger mostra no seu livro e fala dos perigos dessas drogas. Então, a psicologia, você vai ao psicólogo, o psicólogo vai te recomendar para ir para o psiquiatra e tomar essa droga. As pessoas se tornam viciadas. Essas drogas, na própria bula das drogas, como por exemplo do Prozac, tem lá casos de suicídio, que a droga leva ao suicídio. Drogas que, ao invés de tratar a depressão, deixam as pessoas mais deprimidas, porque as pessoas ficam embotadas. Perda da libido. E tudo isso aí os pastores recomendando. Meu Deus, o dia que chegar diante de Deus o negócio vai ser feio. Não tem como negar um efeito positivo da psicologia, que é quando o psicólogo não fala nada. E aí a pessoa simplesmente coloca tudo para fora e ela sai dali se sentindo melhor. Mas isso também não significa que a luz de Deus seja bom. Porque às vezes a pessoa colocou para fora e sai dali e vai continuar fazendo as mesmas coisas. Porque você nunca fez isso? Sei lá, conversou com o tio e só por colocar para fora você já se sentiu melhor? É o que o artigo lá publicado, que eu acabei de citar aqui, em 1979, ele dizia, é necessário um curso, uma faculdade para conversar com alguém, desabafar com alguém? Então é isso aí, né? É terrível mesmo, é terrível. O autor de Libido Dominante escreveu sobre psicologia e ele disse o seguinte: Freud e Jung podiam ler os sinais dos tempos. Ambos tinham a consciência de ter descoberto como a psicoterapia não tanto uma medicina para a cura, mas sim uma ferramenta de manipulação. E ele continua. Os pacientes ricos do Freud estavam dispostos a pagar enormes somas de dinheiro para serem absolvidos da culpa. O ser humano é cheio de problema de pecado. Como ele não quer Jesus, o único que pode redimir de seus pecados, no cristianismo, Cristo pega a sua culpa e carrega sobre ele. A sua culpa está sobre Cristo. Na psicologia, a sua culpa está em outro também. Está no seu cérebro, nos seus hormônios, na sua serotonina, nos seus pais, no seu ambiente, mas nunca em você. Toda religião se propõe a remover a culpa. No cristianismo, você tem essa culpa sendo colocada em Jesus.
e na psicologia em qualquer outro, menos em você. Assista a minha série sobre psicologia e, se puder, faça o meu curso A Culpa é do Meu Corpo, o link está aqui embaixo, e seja livre aí desses enganos. Deus abençoe, até o próximo vídeo.